Estamos ao vivo, começando agora. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos chegando devagarinho. Nosso convidado já está aí. Maravilhoso. Então, uma pequena trilha aqui. Boa noite, as pessoas estão entrando. Esse aqui já é o nosso terceiro encontro da Fala Musicoterapêutica. É a segunda edição que a gente tem um convidado. Na semana passada foi o Paulo Suzuki. Hoje é o Igor Ortega, que vai falar com a gente aqui um pouquinho sobre música, musicoterapia e surdez. É um assunto bem bacana para a gente poder falar. E esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Deixa eu ver quem tá aqui. A Keila tá aqui. A Keila vai estar com a gente na quarta-feira que vem. Certo? A gente vai falar de abordagem plurimodal. Tem alguns nomes aqui conhecidos, outros que eu não conheço. Sejam bem-vindos. A proposta da Fala Musicoterapêutica é dar realmente espaço para os musicoterapeutas falarem, não só entre a gente, que é extremamente importante, mas também para as pessoas em geral, né? Para as pessoas poderem conhecer o que é a musicoterapia, quem é o musicoterapeuta, qual que é a sua função. Então é um bate-papo bem aberto mesmo. O convidado de hoje, o Igor Ortega, ele é músico, ele é professor de educação musical infantil, musicoterapeuta, formado pela FPA, também foi a minha faculdade. Ele é arteterapeuta, doutor e mestre em saúde da criança e do adolescente, fez pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em educação musical pela Universidade de Brasília e pós-graduando em rock. Olha que bacana! Então vamos chamar aqui o Igor Ortega para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Oi, boa noite, Igor, tudo bem? boa noite, Thaís, beleza? Beleza, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite para falar aqui. O prazer é todo meu. Muito legal, Igor, muito legal mesmo. Só para relembrar as pessoas, né, que estão entrando aqui, que esse aqui é um espaço para a gente conversar não só academicamente, que é importantíssimo, cientificamente, né, a musicoterapia, que isso acontece muito no nosso meio, né? Nós, entre nós mesmos e alguns outros profissionais, a gente fala bastante da musicoterapia. E a ideia é que a gente abra um pouquinho essa possibilidade de comunicação com outras pessoas de outras áreas, para a gente também ter essa visibilidade, né? Quem é um musicoterapeuta? O que é a musicoterapia? Né? Então, muito obrigada por você
aceitar esse convite para a gente bater esse papo aqui. Tô nervoso, mas tô aqui. Dá um nervoso, né? A gente O se friozinho na propõe a barriga. fazer as lives, mas é diferente, né? Mas daqui a Mas pouco é você vai ver. gostoso. É, depois você quer mais, não quer parar. É, exatamente. Bom, vamos começar com uma pergunta do começo, né? Que eu já fiz aqui, quando eu fiz sozinha, eu tentei trazer bastante essa simplicidade na fala, digamos assim, né? Para que todos pudessem entender. E foi muito legal, porque eu via as dúvidas que as pessoas tinham em relação à nossa profissão, né? E então, vou fazer uma pergunta do começo, tá bom? Para você. Tá. Não que seja simples, mas o que que é a musicoterapia? Qual definição você teria dela? Bom, interessante, Thaís, essa pergunta, porque no ano passado eu tive o prazer de representar a PMESP, né, que é a nossa associação, né, Associação de Musicoterapia do Estado de São Paulo, com colegas de outras associações do Brasil. A UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, solicitou um trabalho em grupo, no qual eu, outros colegas, Eliamar, Elia Região do Rio de Janeiro, um monte de gente do Paraná, do Nordeste, pediu para a gente criar uma espécie, criar não, eu digo, propor, né, uma definição brasileira de musicoterapia, já que a gente tem a mundial, tem a americana, tem várias, aí o pessoal pensou, por que a gente não cria a nossa definição, né? E é interessante porque eu participei dessa definição, né? E quem quiser, inclusive, tá disponível no site da UBAN, tá lá tudo bonitinho. Eu até indico para os meus alunos que quando for colocar no artigo, no trabalho, né, no TCC que seja, quando tiver que falar da definição, que use da UBAN, né, para valorizar a questão brasileira, independente da minha pessoa ou outra pessoa ter participado desse comitê, né, esse grupo de trabalho, mas é porque é do Brasil, né, então isso é importante. Mas para mim, baseado um pouco naquilo que eu discuti com meus colegas no ano passado para criar essa definição, ela é um campo, é uma área de conhecimento onde a gente consegue estudar os efeitos, né, da música, bem como as utilizações das experiências musicais, né? Que até o próprio Bruxa fala muito bem sobre isso. E isso a gente trabalha com pessoas que são tanto típicas como atípicas, né? Na área das ciências médicas, que eu tenho meu mestrado e doutorado, a gente fala muito de típico e atípico, né? Porque normalmente as pessoas falam sem saber, erroneamente, a pessoa normal e pessoa anormal. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa totalmente anormal, né? Embora fisicamente ok, mas quem me conhece sabe que eu sou completamente anormal. Então, assim, a maneira correta de dizer seria pessoas típicas ou atípicas, ou com desenvolvimento típico ou desenvolvimento, né, neurotípico ou neuroatípico. Então, a gente trabalha, então, os efeitos da música com esse público, né, seja em grupo, seja em duplas, seja individual, sempre no contexto terapêutico, né, favorecendo então a promoção, né, da saúde, da aprendizagem, da habilitação, canais de comunicação, e tudo isso em contextos individuais, né, sociais, comunitários. E o mais importante, no meu pensamento da definição, é que seja feita por um musicoterapeuta, né? Musicoterapia tem que ser feita por um musicoterapeuta, até para a gente poder não cair naquele erro e às vezes naquela armadilha que a gente chama de iatrogenia, que seria cair no efeito iatrogênico da música, né? Que é a gente achar que está fazendo bem, só que é ao contrário, o efeito rebote, né? A gente está, entre aspas, né, piorando, né, exacerbando a condição não tão ideal do paciente, achando que com a nossa intervenção a gente está melhorando. E é ao contrário. Então, por isso que a musicoterapia, em todas essas definições, eu encerro dizendo que é feita por um musicoterapeuta. É uma das partes bem importantes mesmo de se dizer, né? Principalmente porque as pessoas, uma das dúvidas que eu vi bastante aqui, Igor, é assim, nossa, bacharelado, 4 anos de estudo, não sabia, né? Então muita gente às vezes não conhece a formação, né, de um musicoterapeuta. Então, e falar da UBAN também é importantíssimo, as pessoas não sabem que tem, das associações dos estados, né, aqui no nosso caso a APMESP. Então isso é bem bacana da gente frisar mesmo, né, para procurar um profissional, né? Travou um pouquinho aqui. Tá ok agora?
Tá, agora tá. Tá me ouvindo? Não, e o pessoal que está assistindo, nos ouvindo, eu indico entrar no site da UBAN, da própria PEMESP, que é a associação aqui do nosso estado de São Paulo, para poder conhecer, poder se informar, né, conhecer profissionais, projetos, que isso é muito importante, né? É importante dizer que nós somos uma classe que tem uma organização, que tem uma representatividade e que a gente tá caminhando para, né, sempre crescer e poder atender mais pessoas com a musicoterapia. Muito bem. Muito bacana mesmo. E aqui o nosso tema hoje, né? Música, musicoterapia e surdez. E eu queria que você Eu falasse acho um que é, não é? pouquinho. É, acho que é. Me Eu disseram. acho que é, né? Me disseram. E eu queria que você falasse um pouquinho, ô Igor, dessa sua pesquisa, desse seu interesse, né? Assim, o que te motivou a buscar a musicoterapia para surdos? Ah, deixa eu fazer só uma observação antes de você responder, que eu Claro. esqueci. Você sugeriu o intérprete para essa live, né? Sim, sim. Isso, claro que agora, assim, nesse momento que a gente está, ficou difícil de tê-lo aqui, ou comigo ou com você, mas o Alexandre Faria, que também é musicoterapeuta, se Trabalha comigo, propôs, se propôs a fazer. parceirão. Beijo, Muito Alexandre. legal, um beijão para ele, brigadíssima. Então essa live vai ser gravada, a gente vai salvar, mandar para ele, ele vai fazer a tradução e aí vai ficar postada. Eu e você a gente coloca para ser acessível. Então Para quem vamos não lá. conhece, o Alexandre, ele tem um apelido de Bocudo, porque era o nome do palhaço, que ele trabalhava com isso também, né, com clown. E então eu conheci como Alexandre Bocudo. Alexandre, um beijo para você. Muito bacana. Então vamos lá, Igor. Me conta desse interesse. O que te fez essa busca? Você fala do interesse de eu trabalhar com música, musicoterapia com surdos, é Com isso? surdos, isso. Boa pergunta, todo mundo faz isso. Pessoal, todo mundo acha que eu sou louco, né? Bom, e de fato sou um pouquinho. O que acontece é que na nossa sociedade existe um paradigma muito grande, né? Quando o indivíduo nasce surdo por uma questão congênita, ou ele adquire a surdez por uma questão, né, de adquirida por uma doença, um acidente, qualquer que seja, parece que existe uma questão assim, não pode mais ouvir música, não pode se relacionar com música. Então você é um ser cortado da música, né? Você não tem condições nenhuma de se relacionar com a música. E assim, primeiro eu vou basar no Vitor Zucker-Kendall, que a gente chama carinhosamente de Zucker, que inclusive a semana passada, retrasada, o André Brandalize de Porto Alegre e o Gregório, o Greg de São Paulo, falaram muito sobre ele, e que eu sempre li, sempre gostei. Ele fala que a musicalidade é inata a todo e qualquer ser humano. Inclusive, até vou fazer uma propaganda, esse é meu livro, né? As Cores do Som, o Potencial Musical do Surdo, e eu cito Zucker-Kendall aqui, Zucker-Kendall, e ele é uma das bases teóricas para a musicoterapia, principalmente pensando no modelo Nordhoff Robbins, né? Mas é outro assunto. Então ele fala disso. E aí, quando me deparei com esse escrito, mas principalmente com o meu desejo interior, o meu desejo interno. Uma vez eu estava fazendo a graduação em musicoterapia na FPA, Faculdade de Artes, e aí eu tinha que começar a pensar no tema para escrever a monografia, e eu estava sentado numa praia, que eu sou louco por praia, sou apaixonado por mar, quem me conhece sabe, e eu lendo um livro ali. Eu lembro que esse livro foi indicado pela professora Cristiana Morosino, não sei se você teve aula com ela, na FPA, a Crisa Morosino, que era do Roger Coach, A Música e o Simbolismo, uma coisa assim, um livro antigo. E aí me deparei num capítulo falando sobre instrumentos, algumas coisas com cores e som. E aquilo começou a mexer dentro de mim, porque assim, eu acho que todos nós somos, como o Vitor Zucker-Kendall diz, né? Somos musicais, né? Mas eu sou assim, Thaís, altamente apaixonado por música. Amo o silêncio, amo a questão de ficar, né? De ter o seu tempo, o seu espaço, mas eu sou apaixonado por música. Não precisa eu tocar, só ouvir uma peça, uma música já me encanta. E aí eu falei assim, poxa, é um prazer tão grande, desculpa esse uso da palavra, é um tesão tão profundo ouvir música, não estou nem falando de tocar, de fazer música, ouvir música. Não é possível que o surdo não possa se relacionar com a música de alguma maneira. Então aí começou a criar dentro de mim uma moção, digamos assim, né, um movimento, de que eu falei assim, poxa, eu como ainda mais sendo musicoterapeuta, estou estudando para isso,
não é possível que eu não possa criar alguma maneira, pensar de que, né, para que essa pessoa possa se relacionar com a música, mesmo que seja dentro do processo, dentro de um contexto terapêutico, no caso da musicoterapia. E aí, claro, conversei isso com a minha professora na época, que foi minha orientadora, duas, né, minha orientadora técnica, digamos assim, foi a Lilian Coelho, né, e a Silvia Rosas, que foi a minha orientadora de ABNT, que até então nem sabia o que era isso, não sabia A Silvia essas também foi normas uma das técnicas. minhas. Uma graça, né? Uma É. graça, uma fofa. Inclusive, Thaís, ela, assim, muito, assim, sem saber coisas da vida, quando eu mandei esse livro para a editora Menon, adivinha quem foi a editora que revisou? A Silvia. Ela Olha trabalha lá e eu não só, sabia. E olha. detalhe, eu escrevi minha monografia em 2008, 2009. E eu fui lançar esse livro em 2017. Então, praticamente quase 10 anos depois. Então, foi muito interessante. E aí, o que acontece é eu fui pensando nisso, né? Passei para ela essa ideia, passei para a Lilian, elas concordaram, acharam muito legal, elas viram que estava dentro de mim aquilo, só que nem eu, ninguém, nem ela sabia que ia chegar até aqui, né? Achei que talvez ia ser só uma escrita, mas eu sabia que eu não queria escrever qualquer coisa somente para entregar uma monografia e tirar uma nota e passar, não. Queria escrever uma coisa que me movesse mesmo internamente. E foi esse assunto de surdez. É, claro, aí a Lília me indicou, então faz o levantamento bibliográfico, vai atrás de quem já falou, e aí a gente descobre que não é muita gente, se for só em língua portuguesa, então diminui mais ainda, né? Mas aí eu fui conseguindo, fui fazendo alguns paralelos, algumas discussões, e tô aqui hoje, tentando trabalhar, tentando não, trabalhando, né? Mas tentando criar mais possibilidades musicais dentro da musicoterapia para esse público, do caso da comunidade surda, os surdos. Ah, isso é. A sua atuação hoje, ela abrange a musicoterapia com surdez? Como que Não é tá? só musicoterapia com surdez, eu atendo também outros pacientes, né? Mas eu também estou num projeto que eu tenho a participação de mais 7 musicoterapeutas, né? Que eu mando um abraço para todo mundo da equipe, aqui do Núcleo de Desenvolvimento Educacional da Pessoa com Deficiência, que fica na cidade de Santana de Parnaíba, Grande São Paulo, né? Não é tão longe de onde você está. Pegando a Anhanguera, tá pertinho aí, que faz parte da Secretaria de Educação daqui, né? Então eu tenho mais feito a parte de supervisão deles, mas inclusive estou atendendo um surdo à distância, está sendo um grande desafio, mas a minha clínica não se dá só com surdos. Eu atendo também pacientes com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, então já trabalhei com idosos, não agora nesse projeto, mas antes, então não dá só nesse cano, mas é uma paixão que eu tenho em especial, e até pela minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu gosto muito de trabalhar com surdos. Muito bacana. Você consegue me dizer, assim, algumas das dificuldades que você Deixa eu encontrou só fazer uma para fazer? pergunta. Eu tô vendo aqui que tem um monte de gente comentando, depois isso vai ser salvo para eu ler, porque tem coisas importantes que eu gostaria de ler depois, que agora não dá, senão eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo Você tempo. Eu sabe o sou que homem. sabe o que que acontece agora? Ah. Quando a gente salva, não ficam mais salvos os comentários. Quando ficava no Stories, ficava. Mas, ó, a gente consegue ler. Quer que eu leia um aqui para você? Não, então deixa, senão vai levar muito tempo, porque tem gente que tá colocando uns Eu negócios vou pedir interessantes. para minha super assistente, minha filha, para ela printar a tela e aí eu te mando. Fechou? Show, show, que é Então, importante fechou. comentário, sim. Porque tem gente Legal. falando da Ellen Keller, que trabalhou com vibração, tem gente que tá falando que trabalhou de 30 anos atrás, a Célia, então é importante printar para depois eu poder ler. Isso, eu vou Obrigado. pedir para ela, para essa super assistente aqui, printar para Qual que é o mim. nome dela? Yara, Yara, obrigado. ela tá dizendo de nada. E um pouquinho, você consegue dizer assim um pouquinho das suas dificuldades? E agora também você me levantou uma pulguinha que é de grande interesse meu. A vibroacústica entrou muito na sua pesquisa? Entrou, mas não muito, né? Porque a gente Ah, também usa a questão da vibroacústica na musicoterapia, mas também existe a terapia vibroacústica, que é a parte da musicoterapia, né? Eu até sim, cito alguns trabalhos, né? Do Matiz, também pensando nisso, e principalmente do Roger Carrer, que é nosso colega, que se formou na FPA, e sim. trabalhou muito, e ele tem muito mais conhecimento que eu, inclusive, nesse âmbito, né? O próprio Rodrigo, o Paulo Suzuki, Suzuki. também tem, né? Mas eu comento, claro, porque eu preciso, tô dialogando com vários autores e tal, mas não adentro muito nessa questão, não. Tá. Porque eu trabalho mais a questão da vibração, mas ligada também à questão da visualidade. Por isso que eu fiz um software tal, que faz a relação de notas musicais com cores, porque sabendo que o surdo
se relacionam com o mundo pela questão visual, e por isso que Libras é uma língua, né, manual, né, visual, eu pensei, então, poxa, eu tenho que usar alguma coisa pensando no visual para tentar trabalhar com eles o que eu quero no sonoro para o visual. Que bacana. E esse software, você consegue falar um pouquinho pra gente do que você desenvolveu? O nome dele é Software Chromit Music, né? Foi o Leandro Cardoso, amigo meu, que tocava comigo, que é engenheiro de software, fez, né? Eu dei a ideia, ele me ajudou a fazer, e aí ele deu esse nome, eu gostei. Só que como eu fiz o teste dele, a pesquisa dele no mestrado e doutorado no Rio Grande do Sul, eu sempre brinco que o nome do software mudou agora. É Software Chrome Tchê Music, por causa do Tchê do Gaúcho, né? Ah, O pessoal dá risada. Mas é o Software Computer Music, eu falo nele no livro, que artigos meus, a minha tese, minha dissertação tá na internet também, para quem queira, vai achar, tá fácil. Eu falo um pouco sobre a aplicação deles, também com surdos, para trabalhar visualidade e tal. É igual eu falei, não deixo de trabalhar a questão da vibração, né? Mas é mais a questão da vibração do instrumento do que pensando em algo fechado como vibroacústica, como, por exemplo, o Roger fechou tal, o trabalho dele. uhum. O Falando software, em... o software ele faz rapidamente ele faz uma relação de notas musicais com cores. E o colorimento do software se dá por intervalos de notas, por exemplo, por funções harmônicas. Então, o Dó tem uma cor, o Ré tem uma cor, o Mi e tal, toda a função harmônica, porém não é fechado, porque a gente tem alguns trabalhos que a gente conhece no mundo, a nível de 300 anos ou mais, que até o próprio Isaac Newton pensou nisso, né, de relacionar nota musical com cores. Teve gente que já pensou em fazer frequências sonoras de luz, né, com frequências de luz e cor. Mas eu, no meu caso, eu baseei um trabalho, até mando um abraço para o professor Celso Wilmer, que é professor da PUC do Rio de Janeiro, que é músico, matemático, web designer. Ele tem um trabalho de partitura colorida que eu também englobo na minha pesquisa, na minha clínica, nas minhas aulas. E ele propõe um colorimento das notas musicais pelas funções harmônicas. Então, qualquer nota pode ser qualquer cor de acordo com a tonalidade da música que está sendo tocada. Então, isso para mim é bem interessante, porque se você pensar em fechar uma nota com uma cor, em meios pedagógicos, ok, até facilita para você ler a nota lá no pentagrama, na pauta, tudo bonitinho. Mas como é um evento que eu quero trabalhar sem pensar nessa questão teórica e na prática clínica, no qual eu tenho um diálogo musical com o paciente que ele vai se basear pelo visual, eu não posso fechar uma nota e uma cor, porque o Dó, na tonalidade de Dó, ele tem ele é a primeira nota, ele é dominante. Porém, se eu mudo a música e toco por exemplo, sei lá, em Fá, o Dó já não tem a função de dominante, ele já é a quinta, né, da função harmônica. Então tem essa mudança, essa importância do significado. E aí, então, esse colorimento que eu faço é o que é a base teórica do software. Muito bacana. E você entende isso como um meio de comunicação dentro do seu estudo? Exatamente. Eu entendo isso como uma possibilidade a mais, no caso, mais palpável para o público surdo, de poder estar no processo terapêutico se relacionar com a música para a questão da visualidade. Isso ligado a um teclado, depois pode até pensar num instrumento elétrico, um baixo, uma guitarra, que seja outros instrumentos, mas é claro que eu fiz a pesquisa num teclado porque era mais fácil, era o que estava lá. Bem legal. Ó, falando em vibroacústica, acabei de ver, o Suzuki entrou e já tem uma Sérgio perguntinha Basmal para da acústica. você. Sim, tem aqui, tá no meu livro aqui todo, o Sérgio Basmal. Inclusive, se eu não me engano, o Sérgio Basmal, ele é coordenador, não sei se eu estou ficando louco, ele é coordenador do curso da Santa Marcelina de pós-graduação em música e imagem, som e imagem, uma coisa assim, se eu não estou ficando louco. Mas sim, eu cheguei nas pesquisas do Sérgio Basmal, sim. Inclusive, se não me engano, foi o próprio você mesmo, Paulo Suzuki, que na época, quando a gente foi conversar na Teodoro Sampaio, que você me pagou uma munheca no restaurante, não sei se você lembra disso, eu não esqueço, o Suzuki. Você me indicou a leitura do trabalho dele. Isso faz tempo já, hein? Faz tempinho já. O Suzuki, ele é muito curioso porque ele está sempre ao redor, né? Você pode ver, assim, várias gerações que foram se formando em musicoterapia, o Suzuki estava sempre um pouquinho presente, né? O Sim, Suzuki, sim. ele é bem curioso. Ele e o teremin dele. Quem? Não escutei.
O Suzuki com o Teremin dele. Ah, sim! Nós fizemos algumas vivências na FPA com o Teremin dele, eu fazendo baixo, o Roger piano, o João Bragueta, que a musicoterapeuta formou comigo com cítara, né, indiana. Nossa, foram algumas coisas bem interessantes que a gente fazia nas semanas de musicoterapia da FPA. Ô, tempo bom, de saudade. Que saudades, que saudades. E voltando aqui um pouquinho para sua pesquisa, né? Com certeza você viu, que nem você falou, tanto artigos e conteúdos em português brasileiros, né? Ou seja, brasileiros, quanto que você deve ter tido que buscar em outros países, né? Para você entender um pouquinho desse cenário, né? Da musicoterapia trabalhando com a surdez. O que você pode dizer assim da musicoterapia brasileira atuante nessa patologia, nesse cenário da surdez? E você fala nós aqui em relação ao pessoal de fora? Nossa, os brasileiros perto do que você viu Tá. para fora. Bom, a gente, pelo menos em matérias de escrita, de publicação de artigos, se você for, por exemplo, na Revista Brasileira de Musicoterapia, você não encontra tanto. Inclusive, tem um trabalho do Brandalize lá que ele fala sobre uma revisão sistemática lá de musicoterapia com implante coclear, né? E tem a minha pesquisa o artigo da dissertação do mestrado, que foi publicado também ano passado, esse ano, se não me engano, está lá, mas você vê que realmente é pouco. Mas, na verdade, eu fui obrigado a me relacionar com pessoas um pouco fora da musicoterapia para poder entender essa questão da música com surdo. Então, eu tive que ir para conhecer pessoas que trabalham na educação musical, né, de surdos, né. Por exemplo, inclusive, acho que a Sarita, a Dorcelita está aqui acompanhando a gente, que são professoras do Conservatório de Uberlândia, um Triângulo Mineiro. Lá tem curso de música, se não me engano, curso técnico de música para surdos. No entanto, originou uma banda de surdos chamados Absurdos, né? Em Brasília tinha um projeto chamado Studio Doom também, chegaram a tocar na televisão. Então, tem o Batman no Nordeste que estava em São Paulo um tempo. Então, eu acabei tendo que ir dialogar com pessoas fora da musicoterapia para poder conversar sobre a questão da música com surdos, né? E depois tentar trazer para a nossa disciplina, para a nossa área. Então, assim, é algo muito novo ainda, né? Muito pouco. Assim, eu tenho uma noção e uma percepção que muitos musicoterapeutas no Brasil já trabalharam com surdos. Surdos, só surdos, ou até mesmo com implante coclear. Em parceria com fonoaudiólogos e tal. Só que a questão é que muita gente não publica. Tem alguns publicados, sim, né? Até no levantamento, na revisão sistemática do André Brandalize tem alguns brasileiros lá. Mas, assim, ainda é muito pouco, né? Se você for pegar e comparar musicoterapia e surdez com musicoterapia e autismo, não dá nem para discutir. É uma goleada histórica, pior que o 7-1 da Alemanha, né? Não tem como. Mas isso também acontece fora, né? Pelas minhas pesquisas, eu sei que tem, para mim, na minha opinião, na minha percepção do que eu pesquisei todo esse tempo, existe 3 referências na musicoterapia no mundo. Fora, tem gente que fala, Igor, você é referência no Brasil? Não, não sou referência de nada. É apenas sou um curioso que estou estudando essa área, né? Mas lá fora, eu entendo que existe 3, que é o Klaus Bang, né, que parece que está até aposentado agora, que é professor de Aalborg, onde o professor Gustavo Gatino, brasileiro, dá aula, que trabalha com surdez há muito tempo, que publicou trabalhos lindos, lindos. Ele era também, se não me engano, a formação dele, ele é fonoaudiólogo, né, e musicoterapeuta. E nos Estados Unidos você tem a Alice Darrow, que eu tive o prazer, no meu mestrado em 2013, 14, conversar com ela por e-mail, pedindo trabalho por ela, e ela mandou um calhamaço de todos os artigos dela para eu acessar e poder ler, né, e ajudar a fazer o meu trabalho. E a Gefeller. A Gefeller, que também é americana, que também trabalha muito com a questão do surdez e tal, e que, inclusive, eu fiquei sabendo ano passado, estando lá no FMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na escola de música, lá onde tem um curso de musicoterapia, que ela, inclusive, foi uma das que ajudou, colaborou com a abertura do curso de musicoterapia da FMG, a Gefeller, que é uma musicoterapeuta que, pelo que eu leio, ela é bem focada na questão da musicoterapia com surdez, com implante coclear, anyway. Então, esses são, digamos, o tripé, né, de músicos terapeutas que trabalham com surdez dentro e fora do Brasil, porque no Brasil ainda é um pouco novo.
E fazem a referência tanto fora quanto dentro, né? Eles devem ser realmente esse tripé aí onde o pessoal deve se apoiar, né? Pelo menos cientificamente, né? O que tá. É, exatamente. E, assim, eu não conhecia, eu não os conhecia até começar a entrar na questão da pesquisa mais fundo em musicoterapia e surdez. E eu não encontrei, por exemplo, na época da graduação. Eu fui encontrar o trabalho deles a partir do meu mestrado, né? Que também é um trabalho mais robusto e tal. E tive contato com a própria Alice Darrow. O Klaus Bang, eu cheguei da aula em Albo e queria ter conhecido ele, mas ele não pôde ir porque ele é aposentado, é um senhorzinho, não tive esse prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas é isso, e a GFL veio para o Brasil, como eu disse, ajudou lá na abertura do curso de Minas Gerais. E eles acabam sendo grandes influências, né? A nível mundial, né? Não sei Mundial. se todo mundo que trabalha com surdez no Brasil conhece eles, né? E tem muita gente me procurando, porque também no meu trabalho eu acabo referenciando eles. Então, através do meu trabalho, do meu livro, dos meus escritos, as pessoas também sabem chegar, né? Conseguem chegar até esses autores. Mas, no meu ver, eles são importantes porque são os primeiros, né? Na verdade, até o Clavin Robbins, do Paul Nordorf, Nordorf Robbins, desculpa, o Clavin Robbins, ele parece que, se eu não me engano, com a esposa dele, ele escreveu um livro, um trabalho sobre musicoterapia e surdez. Eu tive informação desse trabalho com John Carpenter, que é um musicoterapeuta de Nova York, né, americano, e ele comentou isso comigo, e na época eu pesquisei, consegui chegar em algumas coisas. Até a Gabriela, que também é formada no modelo Nordorf Robbins dos Estados Unidos, que é brasileira, ela também comentou desse trabalho para mim. Inclusive, ela está até me devendo mandar esse trabalho na íntegra. Mas até o próprio Clive Robbins pensou também e escreveu algo sobre, mas acho que foi uma coisa não tão profunda, pelo que eu na minha pesquisa eu percebi, tal como esses três que eu disse. E é curioso, né? Porque você levantou a interdisciplinaridade entre musicoterapeutas e fonoaudiólogos, ela vem numa crescente razoável, né? Considerável, né? Então, ah, Sem dúvida. Eu amo talvez, né? trabalhar com as fonos. É muito Um pouco interessante. mais de estudo, um pouco mais de, talvez, embasar mais teoricamente, não sei, né? Essa é um velho papo de musicoterapeutas, né? Na verdade, é algo interessante você falar da fono, porque assim, Thaís, no meu projeto de doutorado, eu precisei, inclusive ela entrou aí agora, acho que é a Dani Marques, gaúcha, gremista, roqueira também. Ela me ajudou como fonoaudióloga, me ajudou muito na parte do projeto, né? E eu tive, inclusive, da ajuda de uma otorrino. Além da minha orientadora, que foi a Lavínia, um beijo para a Lavínia, eu tive a ajuda de também uma médica otorrina e de fonoaudiólogo para poder me ajudar a elaborar a questão de pesquisa do meu doutorado, porque era importante algumas questões que vinham não só da otorrinolaringologia, mas também da fonoaudiologia, para poder implementar meu trabalho, né? Como avaliar, né? O que perguntar, o que fazer na pesquisa. Então foi assim, muito, muito importante. E é interessante você falar isso, porque na defesa do meu doutorado, um dos professores ele é otorrino, né? Otorrinologista, um dos chefes do departamento de otorrino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E ele no final da minha apresentação, da minha defesa, ele falou assim: tomara que você consiga pesquisar isso para, quem sabe, no Brasil, a musicoterapia ser uma das terapias indicadas e oficiais das pessoas que fazem implante coclear. Eu achei isso muito legal, muito interessante, esse olhar, essa profecia, digamos, tomara que seja, né, que se cumpra mais para frente. E é claro que não vou fazer isso sozinho, a gente precisa de mais pessoas, mas de que isso possa entrar, de fato, de uma das propostas, né, de estimulação, porque quando você, no caso dos surdos, né, não estou falando da comunidade surda, estou falando do surdo que coloca o implante coclear, que é diferente, né? Uhum. Quando ele coloca o implante, se ele não tem estimulação por parte de outros profissionais como a fono, e aqui a gente está discutindo até mesmo da musicoterapia, simplesmente coloca um eletrodo lá e fica por si só, né? Se perde. Então é importante ter esse estímulo, ter essa percepção. E quem sabe um dia, pelo menos aqui no Brasil, a gente consiga, porque em outros países isso é mais tranquilo, é mais fácil, tá mais à frente, a gente consiga colocar como uma das possibilidades também de estimulação do implante coclear. É. Eu acho que eu comentei com você, né? Eu tentei uma passagem assim meteórica na introdução da musicoterapia com crianças com implantes, né? Na TEAL, não foi? Na TEAL, isso. Em Jundiaí.
Foi super Um meteórico. um quarto da minha pesquisa de mestrado foi na TEAL. Um abraço Exato. pessoal da TEAL. A gente já, eu até comentei com o Alexandre, a gente quase que se encontra por lá, né? Assim, quase Eu que. conheci o Alexandre por causa disso, que na verdade a Silene Jacinto, que acho que conhece você, que é musicoterapeuta do Rio de Janeiro, na Uhum. Marinha, ela é de Jundiaí, De né? E Jundiaí, é. ela me ajudou na pesquisa, e aí ela me apresentou o Alexandre Bocudo e me apresentou a Daniela Lorentini, que aqui também fez, ajudou um quarto da minha pesquisa dos pacientes aí na TEAL, em Jundiaí, foi bem bacana. Que bacana. Quem sabe a gente consegue levar isso assim um pouco mais a sério, né? Esse estudo, que nem você falou, né? É um mercado que eu digo assim, como se fosse, né, um nicho que ele está crescendo e a gente sabe que pode contribuir, né? Que eu acho que na verdade esse é o nosso ideal, é contribuir, né? A nível Brasil, eu espero contribuir no sentido de poder dar um pontapé inicial, né? Porque tanto no livro, como nos artigos, como na tese, na dissertação, eu não posso fechar nada, né? Enquanto pesquisador, eu não fecho nada, porque a gente sabe até que quando a gente faz uma pesquisa, a gente acha que muitas vezes vai responder uma pergunta e a gente, na verdade, abre um monte de outras perguntas, né? Então, em maneira alguma, eu, Igor, penso em fechar, né? Isso aqui é pesquisa de musicoterapia e estudiosos construtos. Não é a intenção. A intenção é que a gente possa criar trabalhos e métodos e discutir, de repente, o que eu fiz com outra pessoa que está fazendo para poder ter mais preparo, né? Ter mais manejo para poder trabalhar musicoterapeuticamente com esse público. Essa é a ideia. Maravilhoso. E a gente falou um pouquinho no começo ali sobre formação, né, de musicoterapeutas. E hoje você atua na formação de musicoterapia? Sim, eu hoje atualmente, né, já fui coordenador de pós-graduação, musicoterapia a nível Brasil. Hoje eu, por conta de alguns afazeres, eu estou mais na questão de dar aula. Então eu sou professor de algumas instituições, eu dou aula em alguns estados do Brasil, mas é só para a turma de pós-graduação, não de graduação. Eu tenho um prazer, é uma das áreas da musicoterapia que eu adoro, além da clínica, além de atender, né, os pacientes, de me emocionar com o que a gente consegue fazer ali. Eu gosto muito de dar aula. Eu até falo para os alunos, não sei se é sorte ou não deles terem eu como professor, mas eu assim, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu trabalho sim na formação de musicoterapeutas. Inclusive, trabalho em algumas universidades, algumas faculdades do interior de São Paulo, na qual que tem formação de pós, pessoal de psicopedagogia, pessoal de educação inclusiva, né? E aí o pessoal me chama para falar sobre a questão das possibilidades da música e a questão da música numa questão terapêutica e pedagógica. Então eu levo um pouco da musicoterapia, introduzo também essas turmas, né, que eu tenho trabalhado, então eu trabalho nessa formação, mas sempre a nível de pós-graduação e não graduação, pelo menos por enquanto até hoje. E você, assim, dentro do acadêmico, né? Como que você vê o nível de formação hoje, principalmente da pós, né? Porque, assim, né? Eu me lembro de quando inauguraram a APMESP, aquela se sentindo dinossauro, né? Eu fui na inauguração da APMESP. E assim, a gente tava comentando isso com o Deixa eu dar meu Suzu. louvor para você, eu vou dar meu Não, é louvor o para você. contrário, né, gente? Eu que tô aqui sem graça de te receber, porque o cara é a autoridade Não, da científica da não, musicoterapia. É um prazer de não, novo não ter tem nada você de aqui. autoridade. Curioso, a gente está junto. É muito bom, isso é muito bom. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, né? Que além de um pouquinho mais, tipo, um pouquinho velha, mas é que muito sempre foi falado e discutido sobre a qualidade da formação, né, de musicoterapeutas. E eu nem me lembro, Igor, eu fiquei um pouco mais afastada depois que eu saí de São Paulo, da PMESP, que pé que ficou, né, se a especialização de musicoterapia garantia ser musicoterapeuta, sabe, assim, como que ficou esse trâmite? Bom, no Brasil hoje a gente tem duas maneiras de sermos musicoterapeutas, né? De podermos atuar, como eu disse no começo, na hora que a gente está falando da definição. A primeira é fazer a graduação, que nós fizemos 4 anos, né? Tem outras universidades em São Paulo e no Brasil que é um pouco a mais, um pouco a menos. E tem a possibilidade de a gente também ser musicoterapeuta pela especialização, pela pós-graduação, sim.
O que acontece é que nós somos uma profissão que é reconhecida. A gente tem uma CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, mas a gente ainda não tem a regulamentação. Então, pelo que eu entendo dessas políticas, o próprio Judaso entrou aqui, de políticas públicas de musicoterapia, ele entende infinitamente mais do que eu. Mas a gente, os cursos e alguns documentos que eu li da UBAN, os cursos de pós-graduação são aceitos sim no Brasil, claro, que tenha o mínimo de hora de atuação, de formada. Aí, a partir daquela data, não sei se a partir de um ano, agora não tenho certeza, até uma data que estipularem, as pessoas que forem entrar em outros cursos talvez não tenham a possibilidade de ter os números das associações, no caso, não sei se vai ser conselho, sei lá, eu não entendo muito dessa parte, mas aí terá uma data limite. Mas hoje no panorama nacional, a pessoa que faz o curso de pós-graduação devidamente numa instituição séria, que tem professores musicoterapeutas, porque tem muitas instituições que oferecem curso à distância ou que não tem nenhum musicoterapeuta. Aí eu não sei como que vai ter formação de... Imagino eu fazendo, sei lá, faculdade de engenharia e só tem advogado lá para dar aula e não tem engenheiro, né? É a mesma coisa. Então, estando dentro desses conformes, é possível você, dessas duas maneiras. Outros países não tem nem graduação, não tem graduação em musicoterapia. Por exemplo, na Europa, alguns países, você consegue se tornar musicoterapeuta se você faz um doutorado ou um mestrado, por exemplo, na área, né? E aí você se torna musicoterapeuta. O Brasil hoje, não sei, a partir de amanhã, o panorama é pela graduação ou pela a especialização na pós-graduação. Muito bem. Você deu uma travadinha, mas eu acho que você voltou no contexto. Ah, é? Eu não travei, eu tô falando aqui, eu não paro de falar, só se for a internet que deu problema. Eu tô Deu bem uma aqui, eu tô travadinha. indo. Mas eu acho que faltou. É muito rápido aqui, né? Assim, você vê que o tempo passou bem rapidinho. Você conseguiu ficar mais calmo, mais tranquilo, né, pra gente conversar? Se quiser, agora a gente vai estar meia-noite agora. Agora vai, né? Agora soltou. Mas isso que é bom, isso que é ótimo. E quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, dá uma coragem, né? É gostoso, é prazeroso. É, exatamente. Eu vi aqui que fizeram Como, uma como, pergunta. diz, como dizia um professor falecido de contrabaixo, o Newton Wood, no qual eu saúdo, ele dizia assim, quando a gente faz o que a gente gosta, é literalmente um orgasmo profundo. E é Exato, verdade. exatamente. Ó, eu vou fazer aqui uma perguntinha do professor Jonatas. Ah, professor é um colega meu que eu também sou educadora, né, de Uhum. musicalização para infantil e ele também é. Ele está perguntando Uhum. aqui, ó, o que vocês indicam de leitura para quem quer entrar no mundo da musicoterapia? Ui, entrar Eu no acho mundo. que eu vi o Paulo Suzuki O escrever um Suzuki negócio aqui embaixo. respondeu, Foi o definido musicoterapia do bruxo que ele do falou. Bruxa. É, Tem a versão nova de 2016, se não me engano, a terceira edição. É um bom livro. É um bom livro para começar a entender um pouco da musicoterapia. Eu indico esse. Eu concordo é, com com o Suzuki. com o Suzuki. Não dá. Gente, eu tô com o Suzuki e o Igor. Eu tô aqui assim só. É verdade. Nossa, eu Você tá concordo. mal, viu? Você tá mal, então. Você tá bem mal. Eu tô só assim, nossa, é verdade, gente. Vocês falam é lei. Basicamente é lei. Não é bem assim, não. Ah, o Tom. Oi, Tom. Que delícia. Vou te fazer uma última pergunta para você poder, assim, com a sinceridade, com todo esse amor, com todo esse estudo, né? Porque eu acho que eu escutei. Quem que eu escutei falar hoje que a arte ela é gostar das pessoas? Mas não adianta nada você só gostar das pessoas se você não estudar, se você não buscar conhecimento. Né? Então, assim, a gente tem que ter. Eu acho que a musicoterapia faz assim, né? Com isso. Porque é a arte, é o gostar, é o cuidar das pessoas e a gente estuda, né? E se empenha para que a gente possa dar esse abraço verdadeiro, né? Não é milagroso, mas é aquela busca da qualidade de vida que a gente sabe, né, no nosso consultório ali,
né, conseguir uma comunicação que muitas vezes é o nosso meio que é difícil, né? São pessoas que têm uma comunicação diferente, então a gente estabelecer essa comunicação, então a gente sabe que essa junção é maravilhosa, né? E você está aqui nesse sentido, né? De gostar das pessoas e ser uma pessoa extremamente estudiosa. O Igor foi super indicado. Gente, fala com o Igor, fala com o Igor, fala com o Igor, o Igor. Eu falei, gente, É quase que eu falei, que, não é que tô com coragem de falar com o Igor. eu paguei uma por fora. Eu falei, galera, quem me indicar lá, eu vou pagar um almoço, mas depois que voltar da quarentena, né? Ah, legal. Ó, estão pedindo para repetir o nome do Def- livro. Definindo musicoterapia. Eu vou escrever aqui, ó. Escreve, do Kenneth Bruxa. Definindo. Gente, eu doei esse livro tem uma semana. Você tá brincando. Não. Definindo musicoterapia do Bruxa. Eu não sei se vai encontrar ele em físico, né? Mas tem ele pelo PDF, se não me engano. Aí PDF. dá pra. Se você quiser, eu posso mandar para você, Thaís. E quem entrar em contato contigo no teu canal, você reenvia também esse contato. Perfeito. É, Tá? então vamos lá, vou pedir para você responder essa pergunta. E aí também gostaria, se você permitir, de deixar o seu contato, o que você achar legal, um e-mail, alguma coisa, e você também deixar o nome do seu livro. Tá bom. Legal? Então vamos lá. Ó, qual a perspectiva da musicoterapia no Brasil? Nesse Brasil que agora eu não tenho como não falar, né? Pós-pandemia, assim, o que você vê a perspectiva da musicoterapia? Bom, eu vejo em todas as condições positivas. Eu sempre falo para meus alunos nas formações de musicoterapia que a musicoterapia, para mim, é uma das profissões futurísticas, do futuro. Ela tem um tempo já, está no presente, mas ela é muito mais futura. Porque a gente vive uma sociedade que as pessoas precisam se cuidar mais, né? Porque a gente não pode entender musicoterapia só atendendo crianças que têm alguma condição especial, né? Ou só um autista, ou só um surdo, ou só um síndrome de Down. Não. As pessoas típicas, como eu disse no começo, né, que querem só apenas entrar no processo terapêutico para se conhecer melhor, né? Que se faz muito isso com psicólogos. A musicoterapia também é uma modalidade que permite isso, né? Então, eu vejo que por conta disso, né, e principalmente dessa pós-pandemia, porque ficar em casa não é fácil para ninguém, né? A gente endorda quem mora com a gente e acaba se endoidando também, né? Não está fácil em todos os sentidos. São muitos medos, muitos temores, muita gente perdeu muitas coisas, perdeu entes queridos, perdeu emprego, perdeu, sei lá, um monte de questões que a gente pode discutir aqui. E sem dúvida, eu entendo que a musicoterapia poderá auxiliar muito. Só para você ter um exemplo, no projeto onde eu trabalho, a gente está fazendo atendimentos online, né? Até porque a UBAN lançou os TICs, né? Que organiza, né? Que orienta os atendimentos online. Que a gente nunca imaginou isso, né? Na graduação, atender o paciente à distância, mas isso é uma Jamais. realidade, né? As coisas mudam, né? E agora isso vai ter que ser discutido. E eu falo porque o certo às vezes se torna errado, o errado se torna certo, né? Um grande exemplo disso é no prédio aqui, veio um cara entregar uma encomenda para mim, ele não conseguiu entregar porque ele estava sem máscara. Ele só poderia entrar com máscara. E se fosse em tempos de não pandemia, é ao contrário. Você não pode entrar com nada no rosto porque você tem que, né? O porteiro tem que te ver. Então você vê que o que era certo antes, agora é ao contrário. Agora é o errado, e o que é o errado virou certo. Então a vida é assim. E a musicoterapia tem acompanhado dessa maneira. Então, eu percebo pelos feedbacks que a gente tem dos pais, dos pacientes que a gente atende, né, de maneira online, quanto isso tem ajudado no sentido, para nós, na manutenção do vínculo, né, manter, continuar isso, né, desse trabalho, de trabalhar também a questão da rotina com esses pacientes é importante, mas assim, para os pais também tem sido um pouco também de um bálsamo, de também ter um tempo que ele possa ficar ali no computador, no celular comigo ou com os outros musicoterapeutas e possa ter uma atividade e pode dar para a mãe ou pai fazer uma outra coisa, sei lá. Então eu vejo com muitas boas perspectivas o futuro da musicoterapia, não só no Brasil, mas a nível mundial, porque a musicoterapia cuida de gente, cuida de pessoas e ela só não vai ser válida quando não tiver mais gente, não tiver mais pessoas no mundo. Aí de repente ela pode ser extinta. Mas até então acho que ela vai ser sempre
benquista e as pessoas poderão, né, se beneficiar da musicoterapia de muitas maneiras. E a gente está pesquisando, está procurando outros caminhos, outros meios, né? Talvez eu no Brasil seja o início disso, de musicoterapia com surdez, como se falava tanto, então, e vai vir outras condições, outras, eu não gosto de chamar de patologia, mas que seja outras patologias, outras condições que também a gente vai ter que entender para poder também trazer essa pessoa, esse ser para o processo musicoterapêutico e oferecer uma boa musicoterapia. Maravilha, que seja feita suas palavras, né? Que a gente possa utilizar mesmo a musicoterapia para estimular a saúde, né? E Sim, a gente vai precisar. eu acredito muito nisso. A musicoterapia vai ser muito bem. Esperamos que a política nos ajude nesse sentido, né? Porque a gente está nesses momentos Exato, políticos meio complicados, mas exato. eu sou do time do otimista, né? Como diz o Cortella, ser pessimista é muito. É meio que coisa de vagabundo, quase, né? Porque ser otimista, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que se animar, você tem que acreditar, você tem que fazer, refazer e arrumar outro caminho. Então, eu sou desse time que o Cortella fala, que eu tive o prazer de encontrá-lo no aeroporto antes da pandemia, conversei com ele sobre isso. Eu acho que a gente precisa ser otimista e a musicoterapia ela me anima, porque muito mais do que pagar as minhas contas, né, consigo no sentido financeiro, familiar, social, mas ela me faz ter encontro com outras pessoas, me faz inclusive ser acho, o melhor ser humano em busca disso. Então a musicoterapia para mim ela só tem coisas boas a acontecer e se depender de mim e de vocês todos, acho que a gente vai crescer e levar muita musicoterapia. É isso aí. Igor, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigada por você aceitar o convite, pela participação, pela sua humildade, né, com as palavras e, né, o seu tamanho na musicoterapia é grande, não é pequeno, então eu quero agradecer Eu bastante. tô com quase 100 quilos, né? Tenho 1,83 m, é um pouco grande. Grande de todos os tamanhos, pro lado e Tá, é o outro. seu tamanho na musicoterapia. Mas obrigada mesmo. E eu queria, assim, se você topar, se você quiser encerrar nosso bate-papo com uma música. Uma música? Eita, Uma nós. música! Qual é a música, O Silvio maestro? Santos agora? Vou pegar o É. violão aqui. Obrigada, gente. Obrigada pela participação Bom, já que a gente falou da pós rock, né? da Que eu Pose tenho uma Rock. formação, eu tô fazendo. Aliás, um abraço pro pessoal da pós rock da Santa Marcelina, a primeira pós que foi aberta, né? O primeiro curso no Brasil. Estou terminando agora. Inclusive, pessoal, o meu artigo é sobre uma proposta de musicoterapia receptiva, de um repertório de musicoterapia receptiva, com repertório só de rock instrumental. Para pessoas que gostam de rock e queiram procurar um processo musicoterapêutico, né? Então é uma proposta que eu estou fazendo, no meio do ano agora eu termino, para poder oferecer para a comunidade musicoterapêutica uma proposta, um repertório musical de rock instrumental para quem trabalha com musicoterapia receptiva. Mais uma Isso aí, contribuição para a musicoterapia. essa aí é outra paixão que eu tenho, que é rock and roll. Então já que estamos, né, falando do rock aí, vou terminar então tocando um rock nacional, pode ser? Vamos lá. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Há um tempo atrás, quem sabe canta lá, pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas. Naquele amor
Igor, obrigada. Mais uma vez, valeu. Essa eu suei, hein? Você me colocou Muito bom. numa fogueira agora. Essa eu esperava. Mas Eu é tô muito todo bom. molhadinho. É muito bom. Música. Então tá bom. Obrigada. Um Obrigado, beijão. fiquem Boa com noite. Deus. Valeu, gente. Valeu Se mesmo. cuidem, hein? Se Se cuidem e vamos cuidem. ter fé que tudo vai melhorar. Muito Isso amor aí. aí. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.